dava os homens para cada um darem a sua o seu alívio de ventre. E ele foi gostando, ele foi pegando. E tá tudo bem. A vida dele foi marcada de tanto sangue que o Senhor disse: olha, o templo você não vai poder construir o seu filho, porque suas mãos estão sujas de sangue. E o senso de justiça dele, se eu praticasse, eu ia preso por ele. Olha, se eu for e se eu voltar em paz, sai correndo. Você já observou as medidas de justiça que Davi tomou antes de morrer? Todas as instruções que ele deu para o pessoal que não podia continuar vivendo? Imagina, Simei, né? Não, Simei foi galho fraco, mas ele deu ordens ali para um bocado de gente que inclusive tinha trabalhado muitos anos, pisou na bola, fez coisas erradas, mas ele achou que aquela semente iria prejudicar o futuro do filho e acabou que ele não conseguiu resolver nada, porque quem prejudicou o futuro do filho foi o próprio filho e foram os irmãos nas guerras fratricidas. E aí vem o caso da Batseba, manda matar o marido da mulher. Agora imagina se Davi fosse o meu modelo. Davi é meu modelo de um homem segundo o coração de Deus por uma razão simples. Davi era um homem maravilhoso, considerando como era o homem nos dias de Davi. É isso que as pessoas nunca pensam. O cara me escreve aqui me dizendo assim: mas e como é que a gente concilia o Deus do Velho Testamento com o do Novo? Não existe dois deuses, né? Não, claro que não. Mas como é que concilia? Eu digo, meu querido, não tem nada a ver com Deus, só tem a ver com o homem. O homem do Velho Testamento é que é diferente do homem do Novo Testamento, porque quem mudou aqui foi o homem, não foi Deus. Inclusive, o homem do Velho Testamento só conseguia discernir Deus assim. Isso é outra coisa que não se entende, é que a revelação é progressiva, é evolutiva, é gradativa, é conforme o entendimento. Até Jesus fez assim. Lá se diz que Jesus não só falava por meio de parábolas, conforme a capacidade dos ouvintes de entendê-las. Ora, até Jesus praticou a revolução de modo gradual e evolutivo. Ainda chegou a dizer: eu teria muitas coisas a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Falou a apóstolos, quanto mais a esses brucutus. Quando a gente está lendo aqui a história de Abraão para frente, a gente fica pensando que é um cara sofisticado. A gente da idade da pedra, né, Caio? Meu Deus, eram homens muito simples. Eles estão entrando aqui, saindo da pedra, entrando no bronze. Mas é porque a linguagem é muito rebuscada. Não só a linguagem, a vida era assim. O cara não pegava leite em geladeira. Não era nada disso. A guerra entre Abel e Caim, é também uma guerra arquetípica entre os lavradores do solo e os criadores de ovelha. Era mais ou menos a guerra entre seringueiros, que querem preservar as árvores, e aqueles que querem cortar para fazer pasto. Então, além de tudo aquilo, Caim e Abel, além do conflito particular narrado em Gênesis com a existencialidade das invejas e ciúmes e dores de Caim em relação ao agrado de Deus pela atitude de Abel, mas aquilo também havia representações por trás daquilo ali. Foram representações... Oi, meu netinho, vem cá, meu amor. Foram representações que ficaram instituídas na história durante séculos, numa guerra entre o pessoal do sistema... Vem cá, meu amor. O pessoal do sistema de criação de animais e o pessoal do plantio agrícola. E isso tudo está representado aí de algum modo. Os homens do livro de Juízes, por exemplo, eles não matavam alguém na guerra, iam para casa e dormiam mal. Se não matassem. Não. Eu estou dizendo aqui, ao matarem alguém numa guerra, ou ao matarem 40 numa guerra, eles não iam para casa com culpa, eles iam para casa felizes. Porque eles não tinham matado ninguém, eles só tinham ganho a guerra. É isso que a mentalidade moderna não entende.
Não entende. Eles não voltariam de um Vietnã com neuróticos de guerra. Como aconteceu. É preciso haver 3.000 anos de evolução de consciência, de direitos humanos, de um monte de coisa, para um cara ir para uma guerra e voltar culpado. Neurótico. Neurótico. O homem antigo não conhecia isso, porque a morte não tinha o significado que ela tem para nós hoje. Quer dizer, nós somos os caras que leite dá em geladeira. E os nossos filhos, quando morre um avô, a gente esconde a criança na casa e não leva nem para o funeral, que é para ele não ver a morte. Veja a diferença brutal de quem nós nos tornamos, esses seres que estão já fora da galáxia da civilização humana, com aqueles ali, que se não chovesse eles não comiam, se não caçassem eles não comiam. As coisas tinham outra visão, outra perspectiva. É tão simples entender isso quanto tentar encarnar o olhar de um índio e ver como é que um índio nos enxerga hoje, ou enxerga o que para nós são os nossos valores. Então Deus não estava sendo diferente com eles. Eles é que estavam num momento da consciência absolutamente distinto do nosso. É por isso que o Novo Testamento afirma a caducidade, o esclerosamento daquelas coisas todas, inclusive do modus operandi, que diz lá, então disse o Senhor, vá lá e não deixe isso e aquilo, elimine a todos daquele negócio. Aí o cara fica chocado, mas Deus deu essa ordem. Mate todo mundo, mate ovelhas, mulher, tudo. Bom, eu já parto do pressuposto que se há Deus, ele pode fazer todo mundo viver, ele pode matar todo mundo, é um problema dele, eu não tenho pergunta nenhuma. No dia que eu disse a Deus, acabaram as minhas perguntas. Essa é outra coisa que o pessoal não aceita. É que quando eu digo a Deus, e quando eu digo que eu sou um cara que creio em Deus conforme a fé de Abraão, que recebeu aquela ordem para levar o filho para o Monte Moriá e matar, e eles querem o quê? Sofisticação? Querem que Deus dialogue com o estabelecimento dos decretos dos direitos do homem, feito pela ONU? Querem que a cartilha de Deus tenha virado a Revolução Francesa, que de sanguinolência deu um banho nos juízes de Israel? Então, querem o quê? Então ficam todos eles crendo no evangelho da ONU, dos politicamente corretos, porque é assim que tem que ser. O homem tem que tratar o homem no mínimo, como a Declaração dos Direitos do Homem determina. Mas isso é o homem com o homem. Deus não figura nesse pacote. E eu quero dizer isso a vocês, escandalizem-se pastores, teólogos, seres de alma delicada com o que eu vou dizer. Deus é Deus, viva com esse barulho. Se Ele quiser agora fazer desaparecer o universo inteiro, Ele tem e não só o direito, o poder, a liberdade e a não culpa de fazê-lo. É tão radical assim a realidade de Deus. Quem não puder suportar está seguindo o caminho errado. Tem que criar um Deus que dialogue com você e que fique só um pouquinho mais provocante que você. O meu Deus é livre. Ele criou e não precisava ter criado, ele pode acabar e não precisa explicar. Ele pode dizer, olha, o que era não será mais, é um problema dele, ele é Deus. Quando eu digo que há Deus, eu estou assumindo tais consequências. E não existe aquário e não existe nenhum tipo de contenção para isso. Ética é uma coisa minha, do homem. Quem sou eu para determinar qual é a ética de Deus? Vou chamá-lo de ético. Isso é uma coisa do homem. A Bíblia é um livro do e para o homem. Do e para o homem. Sinceramente, o meu Deus tem coisas infinitamente mais importantes a dizer do que a Bíblia suporta. Explica isso. É que o homem não aguenta.
É porque o homem não aguenta Aí ele fala que Deus se encarnou para poder dizer, olha, não dá para compreender, mas quem me vê a mim, vê o Pai. Vejam os meus modos na vida, vocês vão saber os modos de Deus. Não é para compreender, é para obedecer. E é possível, porque eu sou homem como vocês. E vejam como é possível amar mais a vida do que a morte. Vejam como é possível obedecer mais a Deus do que aos homens. Vejam como é possível ir fazendo bem, apesar de todo o mal que lhe devolvem. E vejam como é possível escolher a vida contra todo o arbítrio do homem. Porque ainda assim você morrerá livre, dizendo, a minha vida ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Quem não entende isso, não vai a lugar nenhum. Vai ficar querendo saber porque está gripado, porque eu estou rouco, porque a minha avó de 89 anos está morrendo, tão boazinha, podia viver 927. Ficam assim, vira todo mundo crente. Então, enquanto essa consciência não entra, de que Deus é Deus, e é assim que eu o sirvo, eu não consigo pensar de outro modo. Se quiser me levar agora, ele me leva, eu não tenho perguntas nenhuma. Meu netinho estava sentado aqui, eu quero que ele viva mais do que eu. Eu quero que ele me sepulte. Eu quero que ele sepulte o paizinho dele e a mãezinha dele, porque é uma coisa horrorosa você sepultar seus filhos. Eu quero a sequência natural da vida para ele. Para minha netinha, né? Para cada um dos meus filhos, dos meus genros, noras. Agora, se eu tiver uma notícia hoje, meu irmão, com toda sinceridade diante do Senhor, de que minha casa inteira morreu, eu vou viver os próximos anos da minha vida com uma saudade horrorosa. Mas no meu coração não haverá uma pergunta. Como não houve, né, cara? Não houve nem haverá. Deus é Deus. E se não for assim, não é. Agora, quando você chega aí, meu amigo, acabaram-se os medos. É aí que está a tua liberdade, é aí que está o desassombro. É aí que você se torna indestrutível nele. É quando a consciência toma esse lugar. E a liberdade de Deus ganha esse poder na consciência da gente. Aí começa a surgir um homem. Aí você entende a morte. A morte hoje é diferente da morte ontem. E quanto mais a ciência evoluir, mais aviadada se tornará a morte. Mais aviadados se tornarão os lutos. Mais idiotada estará a mente humana em relação à sequência natural das coisas. Porque a ciência está fazendo a promessa de mudar a natureza das coisas. Aí fica esse bando de idiotas sonhando com imortalidade, com saúde para sempre, com vida sem dor, com felicidades analgésicas, com alegrias de êxtase de química, com tudo isso que está aí transformando o mundo no inferno, enquanto o pessoal pensa que é a criação da liberdade. E eles vão ficando mais fracos do que a minha cutícula. Eu não troco o meu mindinho pelo machinho mais forte nascendo nessa geração. Já está nascendo todo mundo água com açúcar, algodãozinho doce, marombados por fora, mas um espírito que não aguenta um sopro da existência. Então, é porque a gente olha com esse olharzinho de gente semi-humana em relação ao enfrentamento das realidades, das brabezas da existência. Que são bravas. E que a gente fica olhando para a primitividade dos homens do Velho Testamento e dizendo, mas por que Deus mandou ele matar isso? É porque naquele tempo era assim, meu filho. Era assim, naquele tempo não era de outro modo.
E o escândalo é esse, é que a revelação entra no modo possível da consciência humana à época. A revelação entra no modo possível. A revelação da época. Da expansão da consciência humana à época. Sim, claro. É por isso que Davi não é o meu modelo. É por isso que eu leio o Velho Testamento como história e aproveito dela todos os exemplos de fé. De fato, eu aproveito do Velho Testamento, você quer saber o quê? A loucura. A capacidade de loucura em fé é o que mais me estimula no Velho Testamento, que é o que falta entre nós nesse mundinho de uma fezinha toda bonitinha. Está tudo bem na sua vida porque você tem fé. Se veio o dia mal, olha, ora mal, vamos orar, irmãos. Então, são os exemplos de fé, que é o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, todas as coisas foram escritas para o nosso exemplo, para exemplificarem a jornada, para alimentarem a fé, para que pela esperança e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Mas o modelo é Jesus. Não é Paulo, não é Pedro. De vez em quando eu digo, Paulo, chega para cá, meu irmão, que Jesus está mais para cá nesse ponto aí, meu irmão. Não é? Pedro. Você claro. Consegue ler com essa crítica. Livro de Atos dos Apóstolos não tem nenhuma doutrina para mim. Eu leio, tem coisa boa, tem equívoco, tem tudo. Eu sou de Jesus, meu irmão. Você não é da Bíblia. É verdade, não sou da Bíblia, eu sou de Jesus. Eu leio a Bíblia a partir de Jesus. Eu fiquei sabendo de Jesus pelo testemunho de pessoas, fiquei sabendo de Jesus porque o testemunho dessas pessoas se calcava nos 4 evangelhos e no Novo Testamento. Aí alguém diz, mas você teve que admitir a escolha que algumas pessoas fizeram dos livros que estão aqui. É verdade. Agora, eu li os outros que não estão aqui também. Por que não? E eu não botaria nenhum aqui. Tudo furado. Furado historicamente. Foram escritos por seitas como os gnósticos e outros que tinham interesses em adaptações do cristianismo pré-constantiniano, já nascendo naquelas seitinhas de todos os tipos, querendo fazer suas adaptações de um Jesus palatável para aquele gosto filosófico. Textos que vieram a ser escritos muito depois, mas como diz Paulo em Romanos 1, 16, 17, os homens preferem a verdade, a mentira, à verdade. Eles detêm a verdade pela mentira. Então essa é uma geração onde o evangelho de Judas, que coitado do Judas, não tem nem ideia de que escreveram um evangelho inventando uma história a respeito dele, de Maria Madalena, de Bartolomeu, desse negócio todo. Tudo bosta. Essa é que é a verdade. Bosta é a palavra. Sem esses 4 evangelhos que estão aqui, você pode pegar cada um deles e sem a história prévia de Jesus, contada aqui nesses 4 evangelhos, você pega os evangelhos apócrifos com amnésia acerca da história de Jesus narrada nos 4 evangelhos e você não entende nada, não fica nada. Ou seja, até para eles fazerem algum sentido, eles precisam se servir dos 4 que estão aqui, com uma coerência entre eles extraordinária. Então, para mim, esses 4 evangelhos aqui são os únicos evangelhos de todos os que estão rodando por aí, passíveis de serem levados a sério pela brutalidade da minha demanda lógica. Eu fiquei sabendo de Jesus por essas narrativas. Só que como essa é uma palavra de uma narrativa que não promete que a sua relação será com o livro, o Novo Testamento não diz, tenha uma relação comigo. Como o Alcorão diz, tenha uma relação comigo. Como o Velho Testamento diz, tenha uma relação comigo. Guardei a tua palavra no meu coração. O Novo Testamento diz, todo ele está escrito para dizer, tenha uma relação com Jesus. Ele está vivo e ressuscitou de entre os mortos. Então, o testemunho que esse texto histórico informativo me dá sobre Jesus coincide com Jesus ressuscitado, que invocado por mim, vive em mim na minha consciência.
e que é tão vivo e real na minha consciência que frequentemente é o choque dele na minha consciência que me acorda até para a palavra escrita. Houve um tempo em que a palavra escrita formou a consciência de Jesus em mim. Hoje em dia, a consciência de Jesus em mim frequentemente me assusta mostrando-me coisas na palavra escrita que eu, com meu cérebro e minha mente, nunca tinha conseguido discernir. Só em Cristo. Esse é o milagre da ressurreição, de Jesus não ser uma informação de ressurreição, de ser de fato o ressuscitado em você, morando em ti. Então, isto dito, quero voltar lá ao Velho Testamento e a Davi. Mas isso é muito interessante, porque quando você fala assim, eu fico imaginando muita gente que eu conheço tendo um choque agora. Não, mas é para chocar, eu não estou aqui para botar ninguém para dormir. Peraí. Porque isso, porque é gente que tem gente que Deus só fala se abrir a Bíblia e Deus vai falar comigo. Não é? Ou seja, quando diz isso que você acabou de falar. Não, olha só, meu amigo, Deus já falou muito comigo, assim, abrindo a Bíblia e lendo claro, aquele negócio de ser a palavra da hora. Não estou brigando contra ninguém, eu só acho que ficar fazendo isso é paganismo, transformar isso em regra é paganismo, é tarô, é qualquer outra coisa. Bibliomancia, né? A gente tem que ler com o nosso próprio entendimento, o nosso culto é racional, é uma coisa depois da outra, é aprendendo mesmo, é ensino, é educação na justiça, é absorvendo, juntando, guardando no coração, deixando aquilo virar um corpo, transformar a semente de Cristo em nós. É isto. Se às vezes Deus me fala esporadicamente por um texto que salta, Ele me fala infinitamente mais através de peixinhos, ventos, pessoas, netinho, netinha, um amigo, uma palavra, um sonho, a leitura sequencial da Bíblia, uma música que me inspirou a um pensamento do Evangelho que explode um universo de percepção dentro de mim. Todos os caminhos me levam a Deus se eu estou em Cristo. Todos os caminhos levam a Deus para quem está em Cristo, porque em Cristo todos os caminhos em Cristo levam a Deus. Nenhum caminho leva a Deus fora de Cristo, mas em Cristo todos os caminhos levam a Deus. Eu tô querendo fazer uma pergunta nesse contexto, mas eu não quero te interromper. Eu só queria concluir que Davi não é o meu modelo. Não é? Ele é aquele homem segundo o coração de Deus. Para aquela época, eu acho que ele foi um dos caras mais evoluídos dentro de Israel, porque era possível a um ser humano naquele conjunto de coisas ter tido de sensibilidade de alma, de discernimento de algumas coisas da justiça de Deus, do caráter de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus, mas que couberam naquele tempo, naquela circunstância, na vida de um homem que tinha que sair para a guerra, que tinha que matar na guerra, de um homem que mentiu na guerra, de um homem e que não deixou de ser segundo o coração de Deus. Mas um homem que se foi imitado hoje, jamais será imitado segundo o coração de Deus. Porque hoje a nossa consciência em Cristo transformou em Davi numa pessoa absolutamente segundo o coração de Deus há 3.000 anos atrás, quando o entendimento do homem podia até ir até onde ele pôde ir. Hoje, ele estaria no jardim da infância de uma reeducação espiritual inteira. Ele, Elias, a maioria da moçada toda. E quantos outros? Eles sem nós não seriam aperfeiçoados. É isso que quer dizer. Eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Está tudo dito na Bíblia, é que o povo não quer crer, foi ensinado tantos anos de outro modo, que hoje o que eu estou dizendo aqui parece um choque, mas se eles ouvirem mais 10 vezes aí no On Demand, vai ficar tão óbvio quanto 2 e 2 são 4. E assim como Davi, para a época dele, Deus disse para testemunho dele que ele era um conforme o coração dele, com certeza, né, Caio? Hoje existem homens conforme o coração de Deus. Claro. Essa é outra vida, senão não haveria evangelho. É outra mentira de crente.
É outra mentira. Quer dizer, todos os homens espetaculares de Deus têm que estar mortos há muito tempo atrás. Não existe ninguém vivendo uma vida superior à consciência de Davi hoje na Terra, do ponto de vista dos crentes. E para mim só tem. Tem milhares de lavadeiras de roupa com uma consciência infinitamente mais desenvolvida do que a de Davi. Em Cristo. Em Cristo, claro, em Cristo. Ainda mais em Cristo. Tudo, né? Não é só em Cristo. Em Cristo tudo mais virou bobagem. Bobagem. Então, por que de Davi a gente ficou quase que completamente com os salmos? Porque eles, e especialmente com aqueles que não se atrelam a vinculações históricas que o obrigassem a fazer alguma declaração de fé daquele tipo guerreira. Humilhe os meus inimigos, não sei o que e tal. Odeio com ódio de morte. Tal. Ficaram especialmente aquelas que se coadunam completamente com o espírito do Evangelho do Novo Testamento. E são aquelas que os apóstolos usam para embasar as suas perspectivas de fé e outras coisas mais. Então, é isto que o Novo Testamento diz acerca do Velho. É isso que Jesus diz acerca do Velho. E foi isso que eu disse ontem, no início do programa. Que é impossível a ginástica que os cristãos querem fazer, de manterem o Velho Testamento intacto como revelação de Deus e o Novo intacto como revelação de Deus e achar que existe um ponto de conciliação absoluta entre tudo, porque não há. Para que o novo seja aliança nova, o velho tem que ter caído em caducidade. Total. Exceto nas coisas em que o novo diz que continuam prevalecendo, porque façam parte do espírito da nova aliança. Do contrário, não é. O subsídio para a tua tese de pastor sobre a ordem de Melquisedeque, você baseou mais em Hebreus ou lá em Gênesis? Eu, muito em Gênesis, em Hebreus e nos Evangelhos, na carta de Paulo aos Romanos, e nos profetas menores, onde há uma quantidade enorme de alusões sobre a liberdade salvadora de Deus fora dos termos de Israel. Usei todos os exemplos bíblicos dos pagãos e gentios distantes e tratados por Deus de um modo, às vezes, mais rico em significado do que alguns reis de Israel, como Ciro e outros tantos. Nabucodonosor, no meio daquela sua loucura toda, tendo aquela revelação do capítulo 4, que é uma das cartas reais mais chocantes da civilização humana. Pois é. De Nabucodonosor. Peguei uma quantidade enorme de textos de Paulo, de João, dos Evangelhos. Rei de Nínive, que conversão foi aquela, né? Jesus, o Salvador de todos os homens, mas especialmente dos fiéis. João, como é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, disso, daquilo. O Evangelho está entupido disso, só não vê quem não quer. E os profetas também. E o Apocalipse, que termina com a árvore da vida, tendo folhas que são para a cura dos povos. E os povos vindo trazer as suas produções para a glória de Deus. E o que é morte e inferno aniquilados. E Deus dizendo que foi encontrado por aqueles que nunca buscaram por Ele, algo que se repete com intensidade no Velho Testamento. Né? Foi encontrado por quem não buscava. Eu estava andando na rua e encontro com Deus. Ele revelou. Que coisa. Sim, e diz que os grandes segredos acontecerão, as grandes revelações, quando os segredos dos corações dos homens forem abertos. Ora, se serão sustos, é porque serão diferentes da expectativa oficial dos que se sentiam desde os dias de Jesus, os secretários da Santíssima Trindade. Para Jesus dizer, olha, vai ser um susto chocante para vocês todos, é porque todas as certezas deles estavam subvertidas. Ora, as certezas deles é que quem não rezasse conforme a cartilha deles estava perdido. E Jesus está dizendo, olha, vocês é que vão ficar de fora e vão levar um susto imenso. E quando ele elege o herege samaritano para ser o herói da história do amor fraternal,
ele bagunçou de vez esse esquema desse manual de liquidificador de salvação que o cristianismo desenvolveu e tenta enfiar a goela abaixo de um mundo pagão, que vai ficando cada vez mais pagão e hostil a Jesus por causa do estupro religioso praticado em nome de Jesus pelo cristianismo na história humana, né? Mas tudo isso começou comigo dizendo que Davi não seria o meu modelo. Mas olha só, só uma coisa interessante.